Boa tarde, são 18 horas aqui em Paris, os títulos do jornal. Liliana Henriques. Afeganistão, após 20 anos de guerra, os talibãs voltaram ao poder no Afeganistão, com os ocidentais a promoverem uma operação relâmpago de evacuação de forma a retirar estrangeiros e aliados afegãos do território. São Tomé e Príncipe, o impasse em torno da segunda volta das presidenciais continua a gerar debate. A Comissão Permanente do Parlamento reúne-se amanhã para propor uma data. Connosco no estúdio está Moçala Chili na realização. E de imediato, as notícias. Praia 99.3 FM. Abrimos com o Afeganistão. Após 20 anos de guerra, os talibãs voltaram ao poder no Afeganistão, com os ocidentais a promoverem uma operação relâmpago de evacuação de forma a retirar estrangeiros e aliados afegãos do território. Mais pormenores com Catarina Falcão. O governo afegão colapsou após a fuga no domingo do presidente Ashraf Ghani e o processo de transição de poder para os talibã está agora a ser liderado pelo antigo presidente Hamid Karzai, de forma a que a passagem de poder para o grupo terrorista se faça pacificamente. Os talibã garantiram, entretanto, que os seus guerrilheiros não têm permissão para entrar nas casas dos civis e que se vão manter afastados do bairro onde vivem os diplomatas da Embaixada dos Estados Unidos até que todos sejam evacuados. Milhares de pessoas estão a tentar deixar Cabul e grande parte está a tentar fazê-lo através do aeroporto da capital, ainda controlado pelas forças afegãs. No entanto, a aviação civil deixou de ser permitida e só aviões militares, muitos deles afiliados aos aliados que estão a evacuar os seus nacionais, podem deixar a capital. A equipa de Joe Biden foi surpreendida, segundo a Associated Press, pela velocidade com que os talibã tomaram o país e como as forças afegãs se afundaram face a esta ameaça. Os Estados Unidos já enviaram para o terreno mais tropas de forma a facilitar a saída de funcionários das embaixadas estrangeiras, mas também afegãos que têm colaborado com esses países. A União Europeia e a NATO vão promover também uma operação integrada por Portugal, de forma a proteger os seus cidadãos no Afeganistão. O Conselho de Segurança da ONU vai reunir-se esta tarde e vários líderes mundiais vão falar sobre a situação no Afeganistão, incluindo Emmanuel Macron, que vai falar aos franceses às 20 horas de Paris. E de referir precisamente que o presidente americano Joe Biden, que tem estado a ser bastante criticado, inclusivamente pelos seus aliados, deve expressar-se também no final desta tarde sobre o Afeganistão, segundo acaba de indicar a Casa Branca. No rol das reações internacionais em críticas pouco veladas, a chanceler alemã considerou que a retirada americana do Afeganistão foi motivada por questões de política interna. Por seu turno, o Irão considerou, citamos, que a derrota americana deve ser transformada em oportunidade para a paz. O secretário-geral da ONU, António Guterres, quanto a si, apelou à comunidade internacional a unir-se para assegurar que o Afeganistão não torne a ser utilizado como plataforma ou refúgio para organizações terroristas. Pouco optimista, Álvaro Vasconcelos, antigo diretor do Centro de Estudos de Segurança da União Europeia e especialista português de Relações Internacionais, julga que muito provavelmente se venha a impor no Afeganistão um regime semelhante ao da Arábia Saudita. Não são intervenções internacionais que constroem um país e que levam à democracia. Tem que ser movimentos que vêm do interior da sociedade. O que os talibãs constroem, possivelmente desta vez, vai ser um regime parecido com o da Arábia Saudita. E a comunidade internacional tem relações com a Arábia Saudita. Portanto, irá certamente ter que os talibãs, se os talibãs no governo, garantirem o mínimo de segurança aos seus vizinhos. Aí as grandes preocupações é que os talibãs possam apoiar grupos armados que façam atentados na Índia. Os indianos preocupam-se muito com isso. E, evidentemente, que nós todos estaremos extremamente atentos ao que é que se passará com as mulheres, nomeadamente com as jovens mulheres, agora no Afeganistão. Mas, digamos, está dependente hoje muito mais da sociedade afegã do que da capacidade de intervenção da comunidade internacional. Ninguém vai invadir de novo o Afeganistão para resolver os problemas dos afegãos. Era Álvaro Vasconcelos, analista de política internacional, entrevistado por Miguel Martins, que voltaremos a ouvir dentro de instantes no espaço convidado. No Haiti, o país, particularmente o sudoeste do seu território, foi abalado no sábado por um potente terremoto de magnitude 7,2 na escala de Richter, que causou mais de 1.300 mortos
cerca de 5.700 feridos, bem como dezenas de milhares de pessoas desalojadas. Perante esta situação, os hospitais do país estão a abarrotar com a chegada massiva de milhares de feridos. Outros pontos continuam incontactáveis e sem apoio devido ao corte das comunicações ou devido ao corte das estradas, que estão sob controle de gangues. Uma situação perante a qual a ONU fez um apelo para a instauração de corredores humanitários. O país, entretanto, prepara-se também para a chegada esta noite da tempestade tropical Grace, que poderia perturbar as operações de socorros. Diante da acumulação de dificuldades, países da região como a vizinha República Dominicana, o México, o Equador, a Colômbia e os Estados Unidos enviaram equipas de socorros, medicamentos e víveres para apoiar a população haitiana. Médio Oriente, 4 palestinianos morreram em confrontos com as forças israelitas no campo de refugiados de Jenin, no norte da Cisjordânia, onde se têm multiplicado os incidentes nas últimas semanas. A alta autoridade palestiniana teceu advertências sobre uma situação que qualifica de explosiva. São Tomé, 102.8 FM. São Tomé e Príncipe, após ser submetido a uma intervenção cirúrgica neste fim de semana, o presidente Evaristo Carvalho teve alta esta segunda-feira e encontra-se bem, segundo fontes médicas. Entretanto, e paralelamente, acerca do impasse em torno da segunda volta das presidenciais, a Comissão Permanente do Parlamento reúne-se amanhã para propor uma data. Mais pormenores com Maximino Carlos. Já é definitivo. A Comissão Permanente do Parlamento são-tomense esteve esta segunda-feira reunida e decidiu fixar a data da realização da sua reunião prevista para amanhã, sendo que a questão da segunda volta das presidenciais será debatida. Arlindo Barbosa, porta-voz da referida comissão. E decidir unanimemente, com 14 votos a favor, a realização desta reunião para amanhã, terça-feira. O Parlamento está de férias e neste intervalo funciona a Comissão Permanente, que em momentos extraordinários tem a decisão. Um dos pontos fixados para a agenda da ordem do dia da reunião da manhã consta a discussão da data de realização da segunda volta das presidenciais do novo Arlindo Barbosa. Não se cumpriu os prazos previstos na lei e estamos com esse problema, então a Assembleia tem que se pronunciar em relação a esta matéria. Esta segunda-feira, o Presidente da República, Evaristo Carvalho, que foi submetido a uma intervenção cirúrgica no principal hospital do país, Dr. Aires de Menezes, teve alta, devendo ser acompanhado nos próximos dias por uma equipa médica. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. Moçambique, António Vitorino, diretor-geral da OIM, efetua uma visita de trabalho que o levará até Cabo Delgado no intuito de ouvir as necessidades dos deslocados. Mais pormenores com Orfeu Lisboa. O diretor-geral da Organização Internacional das Migrações está em Moçambique com objetivos revelados no final de um encontro com o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Manuel Gonçalves. A OIM vem a Moçambique para ouvir quais são as prioridades do governo de Moçambique e das populações afetadas. Em que medida é que podemos melhorar a assistência humanitária aos deslocados, quer na região da Beira, quer na região de Cabo Delgado. O português António Vitorino disse mais sobre a sua segunda viagem de trabalho a Moçambique. Dar uma palavra de encorajamento ao governo de Moçambique e ao povo moçambicano, porque a resposta ao radicalismo é o desenvolvimento económico. E, nesse sentido, é preciso criar as condições de segurança e de desenvolvimento. Por outro lado, o diretor-geral da Organização Internacional das Migrações, OIM, António Vitorino, manifestou a abertura da sua organização em ajudar Moçambique em combater igualmente a Covid-19. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. Entretanto, na Nigéria, homens armados não identificados mataram 3 pessoas neste domingo e raptaram 20 outras, entre as quais 15 estudantes de um colégio agrícola do estado de Zamfara, no noroeste do país, indicaram responsáveis do estabelecimento. Este é o fim do segundo noticiário do dia.